todos muito bem-vindos a mais um podcast do Apologética Luterana. Meu nome é Matheus e eu vou apresentar mais um programa. E olha, esse podcast aqui tá muito especial, porque o tema tá sensacional. A gente vai falar aqui de filosofia patrística. É isso mesmo. A gente vai abordar o pensamento dos pais da igreja, o contexto cultural e as filosofias que influenciaram toda a teologia que eles construíram. E para isso, eu trouxe aqui um convidado muito especial, dois na verdade. O primeiro é o ADM da página, o filósofo grande Juan. Se apresente. Responsabilidade, hein, cara? Fala, galera. Como o Matheus apresentou aí, meu nome é Juan. Eu sou um dos administradores aí da Apologética Luterana. Se vocês reconhecerem minha voz aí, sabe que eu sou um dos caras que apresenta os podcasts, né? Mas hoje a gente vai falar um tema bem bacana. Eu sou estudante de filosofia, né? Não sou um crânio igual esses caras que tá aqui comigo. Mas eu sou estudante de filosofia e no que eu puder acrescentar aqui pra vocês eu vou acrescentar, tá? Beleza? Beleza, meu chapa. E o outro convidado aqui é um cara muito especial. É o nosso calvinista infiltrado, o grande refutador de papista, Luigi. Se apresente. Opa, boa noite a todos. Bom dia também, se você está aí vendo em outro horário. Bom, eu sou o Luigi Bonvenuto, eu sou calvinista, né, como disse o Matheus, sou calvinista infiltrado aí no grupo da Apologética Luterana. Estou aqui, tem um canal no YouTube chamado Huguenote. Quem tiver interesse pode pesquisar. Lá eu falo um pouco dos pais da igreja também, sobre a história dos huguenotes, a história dos calvinistas. É basicamente isso. E estou aqui, sou na verdade um amador comentando sobre o assunto que é muito importante, muito bom e creio que é muito edificante para todos nós. É isso, galera. E o Luigi, mano, tô dando a moral pro cara, que é um dos calvinistas mais inteligentes assim que eu conheço, mano. Eu tô dando a moral mesmo. Enfim, pra gente começar nesse episódio, eu queria que o Juan respondesse uma pergunta. O que é a patrística? Quem são os pais da igreja? Qual é a sua importância, Juan? Você pode falar pra gente? Então, mano, de uma forma bem resumida, cara, patrística, né, a época, né, mais importante da história da igreja, né, para os cristãos. A patrística é uma corrente filosófica cristã, né, desenvolvida ali nos primeiros séculos depois de Cristo. Para quem não sabe, o nome patrística vem de padres da igreja, né, porque eles foram as pessoas que solidificaram a fé cristã aí nos primeiros séculos, né. E como a doutrina do cristianismo era uma doutrina nova, era preciso uma solidez doutrinária, filosófica e teológica ali nos primeiros séculos. Até porque dentro da igreja, dentro aí do cristianismo dos primeiros séculos, heresias foram levantadas, né, contra essa doutrina, interpretações equivocadas acerca das escrituras, e por isso levantou alguns homens, né, de um intelecto bem alto, assim por se dizer, né, para combater essas heresias. E esses homens eram conhecidos, né, como a gente conhece também, como pais da igreja, né. Aí temos os pais apostólicos, os pais aí que teve um relacionamento ali com os apóstolos, alguns foram contemporâneos dos apóstolos, como Clemente de Roma e etc., Policarpo. Temos os pais apologistas, né, que é Justino, Aristides de Atena, Tassiano e etc. Né? Se eu esquecer de algum aqui, vocês podem pesquisar aí. E também temos aí, depois disso, os pais da igreja também, né? Os que continuaram aí o que os pais apologistas e pais apostólicos construiu. Né? Temos Agostinho, temos aí, né, os pais Inácio e etc. Então, a patrística ela se sustentou em solidificar a filosofia cristã dos primeiros séculos, desenvolver o pensamento teológico e filosófico cristão. Esse é um resumo aí da patrística, né? Muito bom, muito bom. Eu acho legal também que é interessante a gente pensar que existe mais história além da Bíblia, sabe? E uns caras que aprenderam diretamente com os apóstolos e passaram um para os outros o ensinamento e a defesa da fé. Bom, nesse sentido, eu vou puxar um assunto
que foi tema de um vídeo do Luigi e que tem muito a ver com o podcast que a gente vai gravar, sobre a ideia do desenvolvimento do conceito de logos que existia antes na filosofia pré-socrática e como é que isso foi usado por São João e como defendido pelos pais apologistas. Explica pra gente aí, Luigi. Então, como o Juan explicou aí super bem, existem essas classes, né, esses grupos que foram feitos, na verdade, posteriormente pelos estudiosos para definir os pais da igreja desse período que abrange desde o final do primeiro século até mais ou menos o sétimo século. E o desenvolvimento do Logos ele é centrado muito primordialmente entre os pais apologistas. Os pais apologistas foram aqueles cristãos que estavam defendendo a sua religião diante das acusações de ateísmo, diante das acusações de canibalismo, muito comuns, vindas dos soldados romanos, enfim, que buscavam não só trazer uma identidade permanente, uma identidade clara para sua fé, mas também até mesmo converter outras pessoas. Isso a gente pode observar nos escritos apologéticos. E é bem interessante que, pelo fato deles estarem nesse contexto helenista, eles receberam muita influência das filosofias à sua volta. E a ideia do Logos, ela não é exclusiva do cristianismo. Na verdade, ela tem um passado aí bem distante. A gente pode aí remontar desde Gorgias de Leôncio. Ele era um sofista e uma das definições dele sobre o Logos era de que ele seria o grande soberano que poderia levar a efeito coisas supremamente divinas. Então nós já vemos esse conceito do Logos como uma força, algo imaterial que traz a efeito, que traz a existência aquilo que é transcendente. E isso faz conexão até mesmo com o pensamento de Platão, que cria nessa divisão das formas idealizadas transcendentes, né, aquelas formas que pertencem ao mundo das ideias, ao mundo além da sensibilidade, e que são as formas perfeitas, por assim dizer. E nós temos as formas imperfeitas, que são tudo aquilo que nós podemos tocar. Então o Logos faria essa conexão do mundo inteligível para o mundo sensível. Ele seria esse intermediário, esse mediador. Então nós já vemos aí uma certa evolução no pensamento do Logos. Daí nós temos também a filosofia hermética, que era mais centrada no Egito, especificamente em Alexandria, onde o Logos seria a expressão ativa da mente de Deus, ele invadiria o caos pré-existente para colocar a ordem na criação. Mas uma das melhores definições seria de Heráclito, que ele vai dizer que o Logos é como se fosse a chama original que deu origem, de fato, a toda a existência que nós conhecemos. Então, lembrando que Heráclito ele se envolveu nessa polêmica com Parmênides, né? Não vou aqui dar todo o contexto, mas ele deixou uma grande influência no estoicismo. O estoicismo vai continuar o seu pensamento do Logos como essa chama, né? Ele integrando esse espírito original, poderia até ser mesmo dito como Deus dentro do estoicismo. O Logos dentro do cristianismo, na verdade, ele vai receber uma maior influência da interpretação feita por Filon de Alexandria, que era um judeu alexandrino, lá do primeiro século. Ele nasceu ali, na verdade, no finalzinho ali do século I a.C., e ele vai abranger um período até mesmo da vida de Cristo. Ele viveu até mesmo quando Cristo estava vivo. E ele vai se inspirar bastante nas ideias médio-platônicas. Era esse platonismo já modificado, já mais evoluído. E vai conectar o Logos com a palavra de Deus dentro da Bíblia hebraica. Né? Então ele, como judeu, tinha bastante conhecimento não só da Torá, do Tanakh, mas também dos Targums. Né? Especificamente o Targum aramaico, que era um comentário sobre a Bíblia hebraica. Né? Era até mesmo uma maneira de você ler as escrituras sagradas. E ali, a palavra de Deus identificada com o próprio Deus. Então nós já vemos uma evolução ainda maior do conceito de Logos. Seria esse princípio imaterial, não criado, provém diretamente do poder criativo do Senhor e atua como seu poder régio, sua maneira de governar o mundo, de colocar ordem em toda a criação. Ele vai definir o Logos, na verdade, como um dos mediadores que Deus tem para se conectar com o mundo, parecido com o que nós vemos com o pensamento platônico. Porém, o Logos não é só um deles, ele é o principal. E existe até uma certa ambiguidade de saber se o Logos de fato faz parte do ser divino ou não. Isso vai ser mais solucionado com o pensamento cristão. Mas nos textos de Filon, aparentemente, ele não faz necessariamente parte do ser de Deus, mas é emanado diretamente por ele. Então, ele possui atributos semelhantes ao de Deus, mas não necessariamente é igual a Deus Pai. Então, vemos que aí, o Logos de Filon de Alexandria não é exatamente o mesmo que São João nos apresenta.
Vai ser no início do seu evangelho que ele vai, de fato, expor nossa compreensão cristã, nossa compreensão mais correta sobre o Logos. Então, ao chamar Cristo de verbo, de palavra, de Logos, ele vai conectar com todos esses pensamentos, claro que sem usar necessariamente tudo que os outros disseram. Nós sabemos que eles não eram, por não serem cristãos, eles não falaram tudo com clareza, nem tudo tão corretamente, mas ele conhecia o pensamento dessa época, sabia o que eles acreditariam, de como eles encarariam usar esse termo, e ele faz essa conexão e de fato proclama Cristo como o Logos de Deus. Aquele que está com Deus, no sentido de ser uma emanação intelectual dele, de fazer parte, né, ser a sua sabedoria, como era dito, a sua razão cósmica, mas ao mesmo tempo é Deus, no sentido de que compõe o próprio ser divino. Ele participa da mesma essência de Deus Pai, por consequência pode ser dito como o próprio Deus. Essa, de maneira geral, é a evolução do pensamento do Logos nesse período. Cara, muito bom mesmo. Porque essa ideia do Logos como pensamento racional, da suma racionalidade, vai ser algo muito bem trabalhado pelos pais apologistas, que a gente vai falar deles em breve. Você pode, assim, Juan, dar um contexto do que eram as filosofias vigentes da época dos pais da igreja, depois que os apóstolos morreram, ali no mundo todo helenizado? O que eles pensavam? Como é que eles viam o mundo e tinham sua cosmovisão? Então, mano, a gente pode pegar essa cosmovisão e falar sobre o platonismo, né? Para quem não sabe, o platonismo é uma corrente filosófica baseada, lógico, no pensamento de Platão. E em um sentido mais restrito, o termo platonismo pode indicar a doutrina do realismo platônico. Para quem não sabe, o significado de realismo platônico são, mais ou menos, quer dizer que os universais não existem de forma como os objetos físicos existem, mas são considerados como possuindo uma forma divina de existência. E esse conceito ele foi usado aí por Agostinho e vários pais da igreja aí, né, na história aí do cristianismo, influenciando bastante aí o cristianismo, né? E o platonismo, cara, ele teve um efeito profundo no pensamento ocidental, né? Então, por ele ter esse efeito profundo aí no pensamento ocidental, foram adotados aí pela igreja cristã vários conceitos aí do pensamento de Platão, né, como o pensamento de Deus, o pensamento aí do neoplatonismo, que se tornou grande influência aí no pensamento cristão no Ocidente, através aí, de Santo Agostinho. Então, a gente pode falar que na época a filosofia grega ainda estava na mente do povo, e o platonismo, né, foi um conceito usado bastante pelos cristãos primitivos logo após os apóstolos ali. Legal, cara. Você falou de Platão. Eu lembro que uma vez eu estava estudando ele e eu vi que o cara era tão bom na filosofia que ele conseguiu chegar num tipo de conceito de Deus, ou demiurgo, que era superior aos deuses conhecidos na Grécia Antiga. Sim. Porque ele não tinha uma forma, ele não era limitado, ele era totalmente transcendente. Sobre isso, sobre o Platão ter conseguido chegar numa ideia parecida com a do Deus monoteísta, Justino ele vai falar que era possível ter um tipo de revelação além da revelação tida nas Escrituras. Se puder comentar um pouco sobre isso, Luigi, a ideia que o Justino tem sobre esse assunto, para contribuir? O Juan expôs super bem o platonismo, é exatamente isso. E que nem você comentou, Platão ele chegou nesse conceito de demiurgo. O conceito de demiurgo, na verdade, ele vai ser mais aproveitado no gnosticismo. A gente vai ver, né, um pouco mais pra frente. Mas no caso de Justino, o que ele observou é que as especulações de Platão, não obstante, né, seus erros, apesar de suas falhas, ele de fato chegou em doutrinas que podem ser consideradas até mesmo divinas, de tão próximas que ele considerava do cristianismo, ao menos da sua época, né, do cristianismo mais helênico que ele estava ali vivendo. Então ele vai dizer que Platão, não só ele, mas também outros filósofos, como o próprio Sócrates, podem ser chamados cristãos antes de Cristo. E como que isso se daria, né? Por que eles seriam cristãos antes de Cristo? É daí que vem o conceito dele
que na verdade ele pegou do estoicismo, que também era uma das filosofias do período. O estoicismo ele focava bastante no determinismo transcendental, então havia um destino que você jamais fugiria. Esse destino não necessariamente estabelecido por Deus, não era necessariamente um Deus pessoal que estabelecia o destino, mas era apenas um rumo, um caminho ali que existia desde o princípio do mundo e que todos nós estávamos condicionados a ele. Porém, além disso, eles eram bastante aquele termo da apatia, né? Então, essa apatia deles não só refletia na vida cotidiana, mas também nas conjecturações que eles tinham sobre o universo. Eles tinham conjecturações bastante elevadas sobre um ser divino, uma força suprema, alguma coisa que existia que distribuía a verdade, que distribuía a razão. Enfim, isso tinha toda uma conexão com o seu pensamento. E daí que surgiu o Logos Espermaticus, ou seja, a palavra seminal, né, digamos assim, o conhecimento seminal. Esse conhecimento seminal será distribuído em toda a humanidade, em toda a criação, apesar de que Justino vai dizer que algumas pessoas o possuem de forma mais acentuada que outras. Mas esse Logos Espermaticus permitiria com que muitas pessoas, apesar de distantes do cristianismo e da verdade judaica, enfim, da palavra de Deus, chegassem próximas do conceito verdadeiro sobre Deus. Ele vai usar a parábola do semeador e também Atos 17, né, aquela frase de Paulo, de que tateando pudesse encontrar a Deus. Era basicamente isso. Então Platão, por exemplo, teria tateado em busca de Deus e encontrou verdades. Quais seriam essas verdades, né? O conceito sobre o Logos, o conceito sobre a natureza das almas, isso é muito importante, a definição de Platão, a definição platônica, né, sobre alma, vai influenciar o cristianismo, influencia o cristianismo até hoje. A nossa concepção é muito influenciada pelo platonismo, a concepção sobre a criação, sobre a própria natureza de Deus, enfim, inúmeros aspectos dessa filosofia seriam divinamente inspirados. Isso se daria pelo Logos Espermaticus. Caraca, mano, muito bom. Isso daí também seria uma origem do que a gente vai chamar de teologia natural, talvez. A gente pode conhecer a Deus através da razão, da natureza, mas ainda sem chegar a um conhecimento salvífico que só há em Cristo na revelação especial. Sim, podemos dizer que sim, apesar de que eu só quero fazer um adendo de que no texto de Justino ele é bastante ambíguo e tem discussões. A gente não sabe se ele afirmou salvação para Platão e para outros, ou se ele apenas os chamava de cristãos pela parte intelectual. No mínimo, a gente pode dizer que ele achava bem provável alguém ser salvo fora de Cristo, e ele considerava Cristo de fato como única salvação. Mas fica meio aberto se eles poderiam ser salvos ou não por esse conhecimento. Sim, eu estava lendo sobre ele, e que muito desse conhecimento que a gente consegue chegar de Deus vale um pouco da preservação da imagem e natureza de Deus que há em cada ser humano. E justamente porque o Logos, como a palavra diz na filosofia grega, é a racionalidade e o conhecimento, existe ainda uma reminiscência de um conhecimento que há em nós, da existência de Deus, e nos leva para ele. Entende? Eu acho isso muito legal. Mas enfim, voltando ao tema, outra das filosofias que realmente influenciou foi o epicurismo, cara. O que é o epicurismo? Como é que ele influenciou a teologia cristã? E depois a gente vai falar um pouco como é que os pais foram combater. Você pode explicar pra gente? O epicurismo, na verdade, dessas filosofias, ele foi uma das mais contestadas pelos cristãos. Porque ele focava bastante no prazer imediato, na vida destinada ao prazer, a atender os desejos que você possuía, né? Não que necessariamente venha do epicurismo, mas poderíamos definir o epicurismo como aquele clássico carpe diem, né? De aproveitar o dia. Então, ele pode ter influenciado indiretamente a partir um pouco de Orígenes, a partir um pouco dessa galera mais alexandrina. Mas ele acaba que ele influencia, eu posso dizer bem pouco, por causa do conceito bem pessimista que ele tem de Deus. O conceito de Deus do epicurismo, ele é bem raso. Pode ser até quase um ateísmo, né, próximo do ateísmo hoje em dia. Tanto que aquele paradoxo de Epicuro é bem conhecido entre os ateus. Então, pelo fato deles atenderem bastante aos desejos, eu posso dizer que ele influenciou, no máximo, mais correntes heréticas. O cristianismo ortodoxo, de maneira geral, se afastou mais do epicurismo e mais da sua metafísica, até porque ela era mais oposta ao aristotelismo e
e ao espiritualismo platônico, que era mais agradável aos cristãos da época. Sim, verdade, porque se eu não me lembro, posso estar falando a frase errada aí, segundo Epírico, né, para ser feliz, seria necessário controlar os nossos medos e desejos de maneira que o estado do prazer, o cara foca muito aí no estado do prazer, né, ele sempre procura pregar sobre os prazeres moderados e essas coisas assim, essas coisas elas não ligam muito aí com o cristianismo, né? É bem difícil falar sobre epicurismo e etc. dentro do contexto do cristianismo. Eu acho que é até mais fácil, né? Influenciar aí até o ateísmo, né? Sim, cara, com certeza. E você falou aí dessas filosofias influenciando o cristianismo, o ateísmo e influenciando várias outras heresias que vão surgir. Uma das principais heresias que surgiu nesse período patrístico, que os pais combateram com muita ênfase, especialmente Santo Irineu de Lyon, foi o gnosticismo. O Luigi, explica pra gente aí o que é o gnosticismo e como é que Santo Irineu conseguiu combater essa heresia, por favor? Explico sim. Eu queria fazer só um adendo. Um dos exemplos de heresias que podem ser até tido um pouco como correntes do epicurismo, né? Mas é mais do hedonismo, mas que se aproxima do epicurismo, seria, por exemplo, os nicolaítas, que são até citados na Bíblia. Só para fazer um link com o que a gente tinha comentado ali antes, é um dos tipos de heresias. Filipenses 2 que fala deles. Não descreve, mas por fontes dos próprios pais, eles tinham toda uma questão de prazer sexual, envolvendo cultos, enfim, sacrifícios de carne, essas coisas. Toda essa valorização excessiva da carne, do prazer, Exatamente. é ligado a isso. Exatamente o que eu tinha falado antes, né? Eles focam muito aí nos prazeres, na sua vida aí da carne e etc. Então é bem difícil conciliar esse termo aí ao cristianismo, né? Exatamente. Agora, quanto ao gnosticismo, ele vai numa direção diametralmente oposta, né? Enquanto os nicolaítas e os hedonistas e epicuristas pregavam essa valorização da carne, o gnosticismo era o desprendimento da carne. Justamente porque ele nada mais era do que o neoplatonismo, né? Apesar dele ter surgido no médio platonismo, vai chegar no seu ápice no neoplatonismo. Mas ele é nada mais do que o ápice dessa filosofia, só que trazendo para um âmbito mais espiritual, mais religioso mesmo. Então, se a gente pode observar traços platônicos na filosofia patrística, o gnosticismo é muito mais que isso. Então, a gente vai ver, por exemplo, que para eles a salvação era você chegar na gnosis, do conhecimento supremo. E essa gnosis, né, gnosis nada mais é do que esse saber, né, esse conhecimento, ele era transmitido de maneira oculta, foi transmitido por Cristo de maneira secreta aos seus apóstolos e foi sendo repassado até chegar nos seus líderes, né? Uma das formas mais conhecidas de gnosticismo, até porque nós temos várias seitas e vários ramos diversos, alguns até mesmo que quase não parecem cristãos, é até difícil a gente falar gnosticismo como seita cristã, mas focando no gnosticismo mais ligado ao cristianismo, foi o valentinianismo. Foi fundado por Valentino no período que coincidiu com o bispado de Irineu de Lyon. Ele refutou essa seita na sua obra Contra as Heresias, e ele descreve a sua cosmogonia, a sua cosmologia, as suas concepções, e a gente vê que para eles a matéria ela era uma prisão de almas. Então tudo isso na verdade surge desde o princípio da criação deles, né? É muito complexo explicar toda a cosmologia agnóstica, mas de forma resumida, Deus para ele é o uno, né? Deus é esse único ser supremo, pode às vezes até mesmo ser chamado mônada, como o próprio Platão chamava Deus, e que dele parte todas as coisas. De forma, tem uma imagem, né, que esclarece bastante. Imagine um círculo, né, e o círculo vai se expandindo. Então esse ciclo começa com um ciclo pequeno, vai se tornando um ciclo maior em sua volta, um ciclo maior. Essa é a criação para os gnósticos, são emanações do uno. Um exemplo é como jogar uma pedra dentro de um lago e vai fazendo vários ciclos à sua volta, né? É isso que é a criação para os gnósticos. Então, quanto mais distante de Deus, né, quanto mais distante daquele ciclo original, mais, digamos que, mais próximo do mal isso está. O mal nada mais é do que o que está mais distante da emanação do uno. E esse mal, o limite do mal é a matéria.
por que seria matéria? Porque matéria, na verdade, para eles não foi criada pelo próprio Deus. Foi criada por um Deus ignorante, um Deus tolo. Um Deus que não sabia que não é o único Deus. E esse Deus é o Demiurgo, né, como o Mateus citou. Esse Demiurgo ele tem várias origens, mas de forma resumida, ele é uma das entidades que provém dos éons, como ele não descreve. Esses éons nada mais são do que essas emanações, entidades cósmicas que vêm da região plena do pleroma, né, a região celeste. E o Demiurgo veio da Sofia. A Sofia era a entidade da sabedoria e que, tentando mostrar o seu amor, a sua adoração pelo Uno, tentou fazer uma coisa parecida com ele, mas não deu certo. Saiu chamado quase um aborto. Esse aborto gerou o Demiurgo, que pensava ser o único Deus verdadeiro. E os gnósticos identificam esse Demiurgo com um Deus do Antigo Testamento, tanto que eles negavam toda a Bíblia hebraica. Então, Elohim e Yahvé, tudo isso são títulos de demônios, para os gnósticos, são títulos de demônios tentando se fazer passar pelo Deus verdadeiro. O Deus verdadeiro, na verdade, vai se manifestar com Cristo, que é um mensageiro celeste que não era verdadeiramente encarnado, mas apenas parecia humano. Ele veio do próprio Uno, o Uno criou a Cristo junto com Sofia e junto com seu Santo Espírito para que trouxesse a redenção a nós. E essa redenção é tida com o desapego da carne e você atingir esse nível mais elevado da intelectualidade, da espiritualidade, a partir da gnose, né? É basicamente isso. Uma heresia muito complicada, muito cabulosa, na verdade, e que bebe diretamente da fonte do platonismo. Caraca, velho, cabuloso, realmente cabuloso. Imagine se dependesse, nossa salvação depender de um conhecimento secreto que a gente tenha. Cara, ia estar perdido. Você falou aí sobre que eles veem uma criação do Logos, ou algo que é um pouco estranho à Bíblia, porque a Bíblia fala que Jesus é Deus. Começou a surgir ali um movimento no século IV, do terceiro, IV, enfim, que era conhecido como a controvérsia ariana, que vieram vários caras para querer negar a divindade de Cristo e toda aquela adoração que Cristo recebia durante toda a história da igreja. Você pode comentar um pouco pra gente o que era isso e como é que surgiu? Esse aí tá na lista dos rankings das heresias cabulosas da história da igreja, né, velho? A gente pegar aí, pelo menos pra mim, essa é a heresia mais absurda, cara, da história da igreja aí. O arianismo foi uma visão cristológica, né, que era anti-trinaritária, né, sustentada pelos seguidores de Ário. Então, Ário, o pensamento e o conceito dele era que ele negava a existência da consubstancialidade entre Jesus e Deus Pai, né? Para ele, Jesus era pré-criado, né? Ele era pré-existente e criado, ele não era gerado de Deus Pai, né? Que foi uma das heresias mais gigantes aí da história aí do cristianismo. Segundo Ário, né, só existia um Deus e Jesus é seu filho e não é o próprio Deus, né? Ao mesmo tempo afirmava que Deus seria um grande e eterno mistério, oculto, essas doideiras aí, e que nenhuma criatura conseguiria revelá-lo, né? Então, a gente tem aí o primeiro concílio de Nicéia, que o arianismo ele foi refutado. O concílio de Nicéia, se não me engano, fugiu a data aqui, foi no ano 325, se não me engano aí. E devido aí essa heresia de Ário, ele foi excomungado aí, né? O cara teve, se não me engano, apenas 2 pessoas que concordaram aí com o conceito dele. Então, Ário, resumindo, ele falava que Jesus não era Deus, né? E até hoje, cara, é bom tocar nesse assunto, que até hoje tem igrejas cristãs que se dizem cristãs que seguem ainda o arianismo, né? Tem igrejas cristãs aí que ainda seguem essa heresia. Enfim, cara, tem muito sobre o arianismo que realmente é danoso. E o jeito que os pais da igreja refutaram, eu acho que foi com maestria, sabe? É que, por exemplo, se Cristo fosse um ser finito, ele não poderia nos reconciliar com um Deus infinito. Ele não poderia dar por nós uma vida eterna. O sacrifício dele ia poder limpar os nossos pecados, beleza, por um momento. Mas depois ia ter fim. Entende? A gente não ia poder ganhar a vida eterna que ele prometeu. E também porque Jesus várias vezes ele se declara Deus na Escritura, ele recebe adoração.
E nesse contexto, alguns pais da igreja, os pais apologistas, como Irineu, como Justino, como Atenágoras, vão começar a desenvolver a teologia trinitária para responder algumas dessas reivindicações dos arianos, dos epicureus, etc. E sobre isso, você pode contribuir um pouquinho com a gente aí, Luiz? Eu queria só fazer falar um detalhe. Na questão diária, eu acho curioso como é que você pode ver que as heresias evoluem junto com a ortodoxia, né? Irineu teve que fazer sua obra para sustentar a encarnação de Cristo. Então, ele teve que usar inúmeros argumentos da Bíblia, da tradição, enfim, filosóficos, para sustentar que Cristo precisava ser completamente humano, completamente em carne, para nos redimir, para nos salvar. E aí, alguns anos depois, mais de um século aí, nós temos aí que fazer o contrário, né? Os pais tiveram que fazer o contrário, tiveram que usar inúmeros argumentos para provar Cristo como Deus, porque Ario estava tornando ele simplesmente uma criatura que era divinizada, mas não era igual a Deus Pai, não era, enfim, superior, não era supremo como Deus Pai o era. Então acho interessante a gente observar essas evoluções, né? Começa de um jeito, aí vai evoluindo, cai de outro lado. Então é assim que a ortodoxia se forma, né? Eu lembro de uma frase, acho que o Bruce Shelley falou, ou o Roger Olson, não lembro quem que um deles falou, mas de que a ortodoxia vai se formando assim. Como se fosse um cavaleiro, tá em cima de um cavalo, ele cai de um lado, daí para tentar refutar essa heresia, ele cai muito de um outro, aí vai se ajustando até cair nesse equilíbrio. Mas era só um comentário que eu acho muito interessante pra gente observar como é que se desenvolve e por que a patrística é tão importante. Agora, sobre a questão da Trindade, a Trindade, na verdade, ela vai se desenvolver também com grande primazia nos pais apologéticos, mas de uma maneira um pouco diferente do que os pais, digamos que trinitários, né, fizeram depois. Então, nos pais apologéticos, a Trindade ela ainda era meio, pode ser dita como confusa. Por exemplo, o Teófilo de Antioquia. Ele é o primeiro realmente cristão, claro, né, pós-cânone, enfim, a sustentar de maneira clara a doutrina da Trindade. Mas até mesmo a sua clareza na Trindade ainda assim está meio obscura, porque ele utiliza o termo Trinitas, né, o termo Trindade, é o primeiro a utilizar esse termo. Porém, por exemplo, a gente vai ver que a sabedoria de Deus é meio confundida com o verbo. Então, se você ler a obra dele, né, as obras dele, ele ficou conhecido pelas suas obras Autólico, né, era uma série de obras tentando converter este homem chamado Autólico. E ali ele define Deus, Pai, junto com a sua sabedoria e o seu espírito. Porém, fica essa dúvida, se o espírito e a sabedoria são só, se o verbo está associado com a sabedoria, com o espírito, então a Trindade está se confundindo ali, as pessoas acabam se misturando um pouco. Não há uma distinção clara. E é justamente essa falta de distinção que, infelizmente, vai afetar alguns dos apologéticos. Como também Melitão de Sardes. Melitão de Sardes, ele vai defender a divindade de Cristo. Ele fez um ótimo sermão, que é conhecido hoje como Peripasca, né, sobre a Páscoa. É maravilhoso, é incrível ler esse sermão. E ali ele fala que Deus morreu. O Deus que fundou o povo de Israel, o Deus que conduziu toda a criação, foi blasfemado, foi cuspido, foi maltratado e morreu. Então nós vemos aí uma afirmação mais clara de Cristo como Deus. E isso não tem dúvida. Então, por exemplo, Bart Ehrman e outros agnósticos e outros, enfim, ateus, eles vão dizer que não havia um conceito claro de Cristo como Deus antes do Concílio de Nicéia, o que é falso. Isso é uma completa falsidade. O Concílio de Nicéia não declarou Cristo como Deus como uma novidade, mas apenas atestou que já era crido. O problema, na verdade, era, como eu falei, essa mistura das pessoas. Isso depois vai ser mais definido como o sabelianismo. Né? No caso de Melitão de Sardes, por exemplo, ele vai dizer que Cristo é tanto filho, porque é gerado, mas quanto pai, porque ele também gera. E fica meio confuso essa mistura do filho com o pai, e é isso que vai gerar a heresia sabelianista. Lá já no terceiro século, mais ou menos no ano 250. Se não me engano, é o modalismo, né? Exatamente. Que a gente conhece como modalismo. Pra ficar mais fácil aí pra galera. Às vezes, aqui já me corrigindo, às vezes a gente acaba utilizando esses termos, é bom usar modalismo, né? É um termo mais fácil de decorar. Sabelianismo é demais. Mas é o modalismo. O modalismo era uma interpretação muito vigente nesse terceiro século, infelizmente. Então, acabou-se, para tentar sustentar Cristo como Deus, acabou-se confundindo ele com o Pai.
E aí a área vai surgir em resposta a isso, né? A Trindade, então, dos pais apologéticos vai se desenvolver com traços de modalismo. Eu coloco aí uma exceção em Justino Mártir, tanto que Justo Gonzalez vai dizer que Justino defende como se fosse até um outro Deus o conceito de Cristo. Ele de fato ele usa esse termo no seu diálogo com Trifão. Ele vai dizer que o Cristo que fala no Antigo Testamento e no Novo Testamento é um outro Deus. Aí você pensa, como assim um outro Deus? Ele vai explicar que é uma emanação de Deus Pai, o seu verbo, porque ele sempre falou, mas mesmo assim você vê que tem dúvidas, fica até meio estranho a gente chamar Cristo de outro Deus. Parece que a gente está crendo em dois deuses, não é um só. Então, é basicamente isso. Os apologéticos não deixaram uma trindade muito definida. Eles auxiliaram a afirmar a divindade de Cristo, mas a trindade em si estava meio abstrata. Eu vi umas citações muito sobre isso que você está falando. Por exemplo, Santo Inácio, que foi discípulo de São João, ele escreve lá na epístola aos Esminiotas, se eu não me engano, que ele chama Jesus de Deus encarnado. Justino, como você disse, ele também vai falar de Jesus como Deus. É praticamente unânime a ideia de Jesus divino. Agora, é o que vai complicar eles na apologética. Como é que eles vão falar de um monoteísmo que eles queriam preservar com a divindade de Cristo? E eu acho uma coisa muito legal que Justino faz, não sei se você conhece, uma analogia para explicar isso, que é a analogia da fala. A palavra, ela já existe imanente àquele que fala, e quando pronuncia, ele não fica desvirtuado da palavra que proferiu. E isso é muito legal porque traz a ideia do logos. E também outra analogia, ele usava a analogia do fogo. Você tem uma fonte de fogo que você, por exemplo, pega uma tocha e acende outra. O fogo da tocha já estava imanente na primeira fonte e que não experimentou redução do seu volume. Eu achava essas coisas muito legal para explicar a geração de Deus. Que é algo que eu queria que você comentasse rapidinho sobre a diferença entre geração, criação, o que significa Jesus ser filho, para depois a gente prosseguir para os pais pós-nicenos e falar um pouco sobre a processão do Espírito Santo. Eu ia, justamente isso que eu ia falar. Essas comparações que você citou, elas são muito interessantes, são bastante usadas por Justino e por outros pais apologetas, mas eu posso dizer que elas são um pouco complicadas. Elas ajudaram por um tempo para explicar a Trindade, mas elas acabaram sendo um pouco até abandonadas, justamente porque elas geravam um pouco de dúvida. Daí que eu já vou explicar por quê. Essa divisão, na verdade, essa comparação, ela vem da divisão estipulada pelos estoicos e apropriada por Filon de Alexandria de logos proféricos ou profóricos e logos endiatetos, né? O endiatetos seria aquele logos interno, a palavra, o pensamento interno às nossas mentes e que existe em Deus também. Deus é sempre racional, então ele sempre tem o pensamento interno. Esse pensamento pode até mesmo ser dito como parte da sua própria existência, por isso que eles definiam Cristo como Deus, porque o seu pensamento fazia parte do seu próprio ser. E o problema da visão dos apologéticos é essa divisão. O logos proféricos ele tem inserção no tempo, o endiatetos não. Então, basicamente, Deus sempre pensou, mas ele sempre expressou o seu pensamento. Isso vai ser mais explorado por Tertuliano, que tinha bastante influência nessa forma de pensar. Então, ela é muito interessante de nós analisarmos, e na verdade auxiliou bastante, até porque Tertuliano é um dos padres latinos e é o primeiro a realmente sistematizar a doutrina da Trindade. Muito do que ele disse foi utilizado pelos padres pós-nicenos, apesar dele não ser tanto lembrado. Ele, por exemplo, fez aquela base de una persona, né? Una ousia, né? Uma só essência e três personas, né? Então, uma essência, uma substância divina com três pessoas, três subsistências. Ele vai auxiliar nesse desenvolvimento, porém, a sua definição da palavra que é emanada, o fato de ele colocar a palavra emanada no tempo vai ser contestado pelos pais pós-nicenos. Fala do Orígenes, que eu acho muito legal para falar sobre essa combate ao arianismo, né? Talvez Orígenes seja até anterior a Ário, mas essa frase é muito interessante. Vou fazer aqui a citação. Ele vai falar que, estando fora do tempo e sendo imutável, o Pai gera o Filho mediante um ato eterno, de modo que não se pode dizer que houve um tempo em que o Filho não existia. Aqui já começa uma diferenciação. Já não tem mais tanto aquela ideia de logos imanente e logos pronunciado, porque começou a ser desenvolvida uma ideia de geração eterna, porque é algo misterioso. Isso parece que começa com Irineu, se não me engano.
A fórmula de Ario era justamente o oposto. Ele falava que houve um tempo em que Cristo não existia. E ele fez disso tipo um jingle, que se levou para vários cantos da Europa e acabou infestando as regiões, por isso foi decretado o concílio. Enfim, falando um pouquinho dos pais pós-nicenos, acho que para não alongar muito, vai ter os pais capadócios que vão defender a divindade do Espírito Santo, para diferenciar do filho, para não ter aquela confusão de, então o pai tem dois filhos, o Jesus e o Espírito Santo. Aí vai falar que ele se distingue por geração e processão. Você vai ter Atanásio, que vai refutar alguns arianos que foram remanescentes do Concílio de Nicéia. E tem um conceito de Agostinho que eu acho muito legal, que é o conceito do amor de Agostinho. Pois o amor só existe quando é compartilhado. Deus é imutável, logo ele não pode ter começado a amar em algum momento, ele sempre deve ter sido amor. Então, para quem ele compartilhou esse amor? E ele vai usar isso como desenvolvimento de uma teologia trinitária. A teologia de Agostinho é bem ampla. Eu queria que o Juan explicasse aí. Beleza. Cara, teologia de Agostinho é bem ampla mesmo, cara. Agostinho ele era o maior pensador, pelo menos para mim, pós São Paulo, na história da igreja. E o grande pensamento de Agostinho, cara, o grande pensamento filosófico de Agostinho era o neoplatonismo, né? A gente citou Platão aí no começo aí. E um dos conceitos de Agostinho que eu mais amo, cara, eu não posso sair daqui sem citar, era o conceito de uno, né? Agostinho, para quem não sabe, antes dele se converter ao cristianismo, ele aderiu o neoplatonismo, ele já tinha aderido a essas ideias, esses conceitos, e o neoplatonismo ele tem um conceito que chama monismo, né? Monismo, a gente tem que ver essa diferença aí entre outros conceitos aí, que muita galera confunde esse conceito aí de monismo. Monismo é nada mais nada menos, né? É um conceito que fala que, por mais que tudo seja diverso, tudo se originou de um só. E esse um só é o uno, esse um só é o único, né? Ou seja, pelo pensamento agostiniano, esse um só é o Deus principal e original, né? E para o pensamento neoplatonismo de agostiniano, o Luigi até citou esse mais cedo aí, não existe o mal, né? Sendo que o mal ele é apenas o afastamento de Deus, né? O mal ele é aquela Ausência ontológica de bem. Exatamente. Então, Agostinho ele fala sobre isso muito bem, inclusive através desse conceito de Agostinho ele derrubou várias e várias heresias, né? Aí nos primeiros séculos aí da igreja. Então, galera, Santo Agostinho é muito complexo, né? Falar sobre o pensamento de Santo Agostinho em pouco tempo em um podcast. E para indicar o livro aqui para a galera que tem interesse em ler sobre Santo Agostinho, em ler sobre os conceitos filosóficos de Santo Agostinho, eu indico aí, primeiro para você introduzir o livro Confissões, né, que é ótimo, que é muito bom, e o livro Cidade de Deus, o livro Graça, que é uma coleção de livros aí, que Santo Agostinho ele apresenta o seu pensamento filosófico de uma forma bem esclarecedora, combatendo heresias e fundamentando a fé cristã a partir não só, né, de algo inteligível, né, mas também pela razão, né? Exatamente, muito bom. Eu só queria fazer um adendo. Agostinho ele vai beber bastante, conscientemente ou não, né, da filosofia deixada por Orígenes, por Clemente de Alexandria. Então, assim, eu só queria deixar esse comentário também. Às vezes, claro que Agostinho é o grande teólogo, é assim o pai da Igreja Ocidental, mas a gente deve muito a esses outros homens que desenvolveram a filosofia ao longo dos primeiros séculos da Igreja Antiga. Devemos valorizá-los também porque eles ajudaram muito. Gregório de Nissa, por exemplo, que por sua vez bebeu bastante Orígenes, foi o primeiro a definir bastante esse conceito do mal como oposto à existência, né? Ele não existe realmente, mas é apenas o próprio não ser. Então Agostinho se influencia bastante por eles. Você falaram assim de Agostinho, eu lembro que ele contribuiu muito com a visão ocidental da Santíssima Trindade.
porque ele chega à conclusão que se o Filho e o Espírito são consubstancial ao Pai, que é o ser de máxima grandeza, não pode haver aqui uma hierarquia entre os seres da Santíssima Trindade, pois eles são iguais em posição. Isso vai diferenciar muito de algumas correntes subordinacionistas que vão chegar. O próprio Atanásio, ele vai concordar com essa ideia de Agostinho, que tem principalmente base em São Basílio também, se eu não me engano. Tá correto, sim. Agostinho afirma com certeza. Eu diria até mesmo, e não desprezando o legado de Atanásio, mas para nós, acho que Agostinho fica mais claro quando ele explica a Trindade, eu acho. Essas controvérsias que surgiram nesse período foi o motivo que eles construíram a ortodoxia e definiram a fé que a gente tem hoje. Por exemplo, a gente hoje só tem uma noção sólida de pecado original e de graça, principalmente por causa da controvérsia pelagiana que teve com Agostinho. Se você puder comentar rápido aí, Juan, só para não deixar batido esse assunto. Então, cara, controvérsia pelagiana. É bem complexo aí a controvérsia pelagiana. Pelágio, ele foi aí, né, vamos se dizer, um herege que negava o pecado original, né? Ele negava aí a corrupção da natureza humana. Ele falava que todo homem era totalmente responsável pela sua própria criação, que não necessitava de graça divina. E segundo os pelagianos, né, todo homem nasce, que é um negócio bem bizarro, que nasce moralmente neutro, né, sendo capaz aí por si mesmo, sem qualquer influência divina, de se salvar-se quando sim o desejar. É algo bem bizarro, né, cara? Uma das grandes disputas aí também, até dentro, cara, da reforma protestante, versou aí sobre a natureza e a extensão aí do pecado original. E aí, pra gente passar bem rapidamente aí o pelagianismo, que foi debatido ferozamente por Agostinho, né? Agostinho, ele refuta aí Pelágio. Essa pessoa, quem está escutando e quiser se aprofundar mais sobre essa refutação de Agostinho, se não me engano, ele fala sobre isso no livro A Cidade de Deus, né? Se não me engano, eu posso estar errado. Mas pelagianismo, explicando por alto, sim, é um conceito teológico, né? Que negava o pecado original, a corrupção da natureza humana, o servo-arbítrio e a necessidade aí da graça divina para a salvação. Beleza, é isso aí. E eu acho muito legal que a contribuição que Agostinho vai trazer, também porque ele vai ser condenado, né, em alguns concílios locais, tanto o pelagianismo, que você muito bem explicou, como o semi-pelagianismo, que era uma versão um pouco moderada dela, que dizia que o homem ele vai cooperar com Deus para a salvação, mas o homem ele tem que dar o primeiro passo. Ele vai ter que ir lá e estar disposto a um ato de potência, se arrepender, aí Deus vai lá e vai efetuar a graça para a pessoa ter a salvação. Essa também vai ser uma heresia condenada. Eu acho muito legal de Agostinho, porque ele traz de novo algo da teologia paulina que ficou um pouquinho, vamos dizer, esquecido, mas é ruim usar esse termo. Porque o foco principal dos pais pré-nicenos, principalmente, era definir o ser de Cristo, a teologia trinitária, etc. E Agostinho ele vai trazer essa ideia de como o homem é pecador e necessita da graça. Algo que vai ser retomado de novo pelos reformadores lá no século XVI. Enfim. Luiz, você tem alguma coisa para complementar sobre esse assunto? Não muita coisa, senão a gente estende demais. Mas é basicamente isso. Se a gente lê as obras de Agostinho, e só fazendo um adendo, Juan, as obras principais contra Pelágio são da natureza da graça de Cristo e do pecado original, e sobre o livre-arbítrio. Essas são as principais contra Pelágio. Cidade de Deus ele vai construir mais a visão em relação ao Estado e da visão dele, como é que a igreja se relaciona com essa parte do Estado. Mas nessas obras, especificamente da natureza da graça, como das que eu li, ele basicamente só fala o que Paulo está dizendo em Romanos. Ele só vai expondo e esclarece que já estava ali na Bíblia e ele só não estava entendendo da maneira correta. Ele deu o Ctrl+V ali, né?
Exatamente. Quanto eu ver com palavras mais bonitas. Sim, cara. Eu acho muito legal a ideia que Agostinho tem de cidade de Deus, cidade dos homens, mas enfim, eu acho que isso é tema para outro podcast, assim como o conceito de justificação em Agostinho e muitos outros. Beleza, galera. Então a gente conseguiu abordar a maioria dos temas principais, passando assim por cima, que foi um podcast introdutório, né, nas principais filosofias, no pensamento dos pais da igreja. Futuramente a gente pode fazer um podcast explicando alguns temas especiais, como, por exemplo, como é que essas filosofias influenciaram a ideia de justificação da salvação, da soteriologia, etc. Hoje a gente falou um pouco mais sobre o ser de Deus e a pessoa de Cristo. Tem as controvérsias cristológicas, tem uma série de coisas que ainda acontecem. Então, para a gente terminar esse episódio, eu vou passar aqui para o Luiz e o Juan, sequencialmente, darem as suas contribuições finais. Bom, eu acho que o que era para ser dito já foi dito. A minha conclusão é de que a filosofia pode assustar um pouco às vezes, especificamente quando a gente mistura essa questão de filosofia e fé. Parece que ambos se opõem, né? Como diria Tertuliano, o que Atenas tem a ver com Jerusalém, mas eu acho que a gente pode entender muita coisa a partir dela. Eu só recomendo que a gente sempre leia boas fontes e saiba ter senso crítico, especialmente a partir das escrituras. Nunca nos esqueçamos de que a filosofia é apenas subordinada à verdade suprema revelada nas escrituras sagradas. Então, sempre tomemos muito cuidado, mas não deixamos de aproveitar esse grande legado deixado pelos pais da igreja. Perfeito, perfeito. Luiz falou muito bem, cara. Foi um legado muito grande aí dos pais da igreja, né? Um legado muito, muito, muito sólido aí dos pais da igreja. E o que eu falo é principalmente aí, né, para os evangélicos. É um recado principalmente para os evangélicos para procurarem, lerem sobre a patrística, lerem sobre os pais da igreja, procurar fontes, sempre, como o Luiz falou, à luz das escrituras, né? E sempre, cara, ter um senso crítico, tentar conciliar a sua razão, né? Porque a partir do momento que você começar a estudar sobre os pais, começar a estudar sobre a patrística, começar a entender o pensamento desses caras, a sua fé, a sua vida cristã vai evoluir bastante. Realmente o legado dos pais da igreja é uma coisa incrível, abrange muita teologia. Eu recomendo demais que vocês leiam, que vocês procurem. Como recomendação de livro, eu vou indicar o meu preferido, que é o Patrística, Origem e Desenvolvimento das Principais Doutrinas da Fé Cristã, do J.N.D. Kelly. E um livro sobre filosofia patrística, do Claudio Moreschini. Vocês têm alguma indicação de livro aí que possa deixar para o pessoal, algum outro conteúdo? Então, mano, indicação de livro para a pessoa que quiser começar a ler sobre filosofia, sobre o pensamento principalmente de Platão, eu indico o livro A República, né? Que é um livro aí de Platão, onde está toda a sua obra aí praticamente, entre aspas, né? E a pessoa, quando ela tiver ali, né, uma base boa no livro da República, uma base boa aí de Platão, ela vai ter mais solidez quando lê ali os pais da igreja, quando lê ali as obras de Agostinho e etc. As minhas recomendações são mais na parte da história da igreja. Eu tenho 3 recomendações, na verdade. São 3 livros que eu li que são muito bons, recomendo para todo mundo. Não são difíceis de ler e para qualquer um que se interessar pode ler. Primeiro é a História do Cristianismo, do Bill Shelley. Ele é impressionante, abrange toda a história da igreja cristã, muito bom. O segundo é História das Doutrinas Cristãs, do Justo Gonzalez. É curto e é muito bom, explica sobre toda a história das principais doutrinas cristãs, sobre Deus, né, sobre o pecado, alma, enfim, sobre tudo isso. E o último é Redescobrindo os Pais da Igreja, do Michael Haykin, e que de maneira muito simples ele conta sobre os principais pais. Então é isso, galera, foi um prazer gravar esse episódio com vocês. É um conteúdo muito interessante e que abrange muito mais coisa do que foi dito aqui. Então, foi um prazer. Até o próximo episódio.